Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 28 de agosto de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Hoje celebramos Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia. Teve uma juventude solta, converteu-se milagrosamente, com certeza nós sabemos, com a ajuda das orações de sua mãe, né? Aos 32 anos, recebeu o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Voltou para a África após a morte de sua mãe Mônica e consagrou-se à vida religiosa. Feito padre e depois bispo de Hipona, na Argélia, trabalhou por quase 40 anos contra as heresias e desvios cismáticos da época, o maniqueísmo, o donatismo, o pelagianismo e outros tanto. Agostinho é o gênio universal e profundo. Tem inteligência penetrante, imenso coração. Reelaborou a tradição teológica da Igreja e, com seu caráter generoso e simpático, sua sensibilidade, indulgência e capacidade de perdoar, uniu a si os próprios adversários. Sua espiritualidade e sua regra religiosa fizeram surgir todas as épocas formas de vida religiosa, tanto que nós temos os agostinianos e muitos ramos aí dele. Então peçamos hoje a intercessão de Santo Agostinho, sobretudo para que nós também consigamos fazer um caminho de verdadeira conversão. Vamos à palavra do Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, sábado da 21ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos essa parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei
e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de ontem nós meditávamos sobre a história das virgens. E aí então, essa história exorta a igreja a viver a vigilância. Hoje, continuando o Evangelho, nós ouvimos o Senhor falar dos talentos. E esta história dos talentos nos convida a trabalhar. Participar do reino de Deus é trabalhar, é fazer acontecer o seu reino. Será assim neste nosso tempo, até que o Senhor volte. Nós não vamos ficar parados, não somos chamados a ficar parados esperando a volta do Senhor, mas somos convidados a produzir aquilo que pertence ao Senhor, fazer multiplicar. E é bom que já no início a gente se recorde de que talento, conforme está escrito aqui no texto, não significa dons, não significa habilidades. Talento é uma unidade de medida, uma unidade de peso, é uma unidade de peso, equivale a 35 quilos de ouro, de prata ou de bronze. Então, claro, a pessoa ia dizer, você tem que receber um talento de ouro, então você está recebendo 35 quilos de ouro. Você está recebendo um talento de prata, você está recebendo 35 quilos de prata. Então, não está falando aqui que Deus deu habilidades e dons para nós, né? É mais profundo ainda. Está dizendo o seguinte, que os bens de Deus neste mundo foram entregues a nós para que nós possamos administrar e fazê-los multiplicar. Então é esse aqui o tema do Evangelho: administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. E o maior bem que o Senhor nos deu é o dom da fé, é o dom de fazermos parte da sua vida divina. E isso então implica na obediência dos mandamentos, no amor ao próximo, na solidariedade também. Então é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que os bens são do Senhor, são de Deus, e Ele nos confiou. Aqui então nós temos dois olhares. Primeiro, esse olhar de que pertence ao Senhor os bens. O outro de que eu sou honrado, né? Olha que grandeza, o Senhor me confiou os seus bens, né? Que honra para mim. Segunda coisa, eu sou chamado a trabalhar com zelo e fidelidade, fazer multiplicar isso. Não sou chamado a esconder no medo e na preguiça. Terceira coisa, não sejamos negligentes, medrosos, preguiçosos, covardes, né? Ao contrário, até aquele que teve medo, o Senhor chamou a atenção dele. Deveria ter pelo menos colocado no banco, porque lá renderia juros. Eu não posso deixar ocioso, deixar improdutivo os dons que Deus confiou a mim. Então, não perder a chance a cada momento que temos de trabalhar pelo reino de Deus e ser fiel a essa responsabilidade que nos foi confiada. No fundo, estar sempre atento, porque existe sempre algo de bom para ser feito.
Nós temos sempre oportunidade de fazer frutificar os talentos de Deus confiados a nós. Essa responsabilidade que foi confiada pelo Senhor é para dar frutos. Não pode ser, nós não podemos ter imagem distorcida de Deus, porque uma imagem distorcida de Deus leva ao medo, leva a outras atitudes que faz com que a pessoa paralise, enterre o que pertence a Deus e foi confiado. Mas exige empenho e criatividade. Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu trabalhei e lucrei mais 5. Senhor, tu me destes 2 talentos. Eu trabalhei e lucrei mais 2. Exige empenho e criatividade. Assim, a palavra de Deus hoje, de Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, faz um apelo: trabalhar e fazer multiplicar os talentos que Deus nos confiou. E a condição? Não ter medo, ser criativo, fazer frutificar. A advertência é para o servo mau e preguiçoso, que ao invés de trabalhar, de fazer frutificar, escondeu o talento. E agora vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. O primeiro passo, o alongamento, nós paramos, invocamos o Espírito Santo, pedimos os seus dons, a sua luz e a sua força. Um momento, um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. A pergunta que nos é colocada: como tenho me comportado em relação à responsabilidade dos dons que Deus me confiou do seu reino? Como é que eu tenho me comportado conforme os dons que Deus me confiou para o bem do seu reino? Terceiro passo, treinamento. Pensar numa atitude criativa, numa ação que você possa oferecer hoje a Deus como demonstração de que seus talentos recebidos não estão parados, mas que estão sendo multiplicados. E observar se você não tem medo de Deus, porque se tem medo de Deus, é bom buscar um caminho espiritual de mudar essa concepção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.